Bom, gente, agora a gente vai conversar uma mesinha muito interessante, que é entre aplicativos e festa, o papel das plataformas digitais no chemsex. E a gente tem dois convidados, que você fala do Emerson e eu chamo a Marina, pode ser? Pode. Então a Marina, que é psicóloga, pesquisadora e redutora de danos, ela investiga o chemsex desde 2019 e desenvolve estratégias de cuidados diretamente nos aplicativos, oferecendo suporte e informações qualificadas. No seminário, traz a perspectiva clínica e crítica essencial para avançarmos em políticas públicas e práticas de cuidados alinhadas à realidade brasileira. Pode vir, querida. Bom, eu vou chamar agora o Emerson Lucas Camargo, psicólogo clínico, doutorando em ciências pela USP, com trajetória dedicada à pesquisa em doenças infecciosas e, mais recentemente, ao estudo de chemsex em múltiplos contextos. Morador de Ribeirão Preto, chega ao seminário com entusiasmo, para seu primeiro encontro presencial sobre o tema, trazendo rigor científico e disposição para a troca e construção coletiva. Muito obrigada. Eu me senti uma noiva abandonada na altura. Não, e ele veio os 3 dias e eu não reconheci, porque eu pensei que ele fosse baixinho. E ele dessa altura. Ele tá no banheiro. Tá bom, vamos agora. A gente pode conversar com a Marina, então. Vamos conversar. Interessante ver o que você tinha ontem. Eu fiquei muito atento e me despertou algumas ideias, até que depois a gente pode conversar. Mas vamos lá. Deixa eu começar perguntando para você. O território, vamos lá. Marina, você desenvolve estratégias dentro dos aplicativos. O senso comum costuma demonizar essas plataformas como lugares de apenas de risco. Mas o objetivo dessa mesa nos convida a vê-las como espaços de pertencimento. Na sua prática, o aplicativo serve também como uma rede de proteção? As pessoas estão usando o chat para pedir ajuda ou para tirar dúvidas sobre segurança? Ou o medo do banimento ainda é impeditivo? Oi, gente, bom dia. Olha, definitivamente as plataformas podem ser espaços de pertencimento e de proteção. Como eu falei um pouco ontem, né, esses aplicativos eles podem servir como espaços protetores, na medida em que as pessoas, às vezes, conseguem negociar melhor as práticas, tanto sexuais, né, os fetiches, o que elas querem fazer, o que elas não topam fazer, quanto também as práticas relacionadas à prevenção, que às vezes ali na hora H podem ser mais desafiadoras, né? Para você, tem pessoas que têm mais dificuldade de colocar determinados limites, né? Dizer o que topam ou o que não topam. Então, nesse sentido, a comunicação pode sim ser um espaço que protege as pessoas nessa parte das negociações, mas também, para além disso, né? Não só as plataformas, elas são muito colocadas nesse lugar do risco, mas o próprio chemsex. Ele também pode ser um espaço de pertencimento, né? Onde as pessoas fazem rede, onde elas estão num ambiente afirmativo, que elas se sentem incluídas, né? Livres para explorar o que elas querem fazer. Então, eu acho que sim, tem muito potencial nessas plataformas, tanto para as questões de saúde, quanto também para questões culturais, né? E de afeto e de troca entre essas pessoas. E as pessoas vêm sim falar e pedir ajuda, às vezes só trocar ideia, às vezes ficam curiosas, às vezes querem realmente tirar dúvidas pontuais sobre substâncias, mas muitas pessoas também procuram para desabafar, para contar do que elas estão fazendo, do que elas estão ficando preocupadas, por que elas usam substâncias, né? Então, eu tenho visto esses espaços como espaços muito potentes mesmo, apesar dessa palavra estar um pouco gasta. Eu acho que são, sim, espaços de construir laços, e não só nesse lugar, né? Porque eu acho que às vezes a gente também tem uma tendência, a Rubin é uma antropóloga que eu gosto muito,
a descrever essas cenas sexuais, né? E às vezes eu acho que até eu mesma, quando eu estava, né, brincando no Canva e fazendo algumas ilustrações para divulgar a pesquisa, para pensar, né, no que eu ia divulgar, eu fiz umas ilustrações e mandei para uma amiga para perguntar o que ela achava, e ela falou, ai, tá meio assustador. Aí eu fiquei, caramba, realmente, às vezes a gente tem essa tendência a colocar algumas cenas como meio obscuras, né, assim, perigosas. E eu acho que o chemsex e as plataformas também são lugares de produção de cuidado e de vida. Obrigado. Bom, Marina, a gente sabe que as redes também tem essa coisa de que os aplicativos, né, eles têm uma censura, eles têm uma política de censura meio pesada, né? Então, às vezes, tem palavras que a gente coloca que a gente cai. Então, claro que a comunidade já dá um jeito, já inventou emoji, a gente inventa códigos, palavras para conseguir. Como é que você ontem tinha mencionado que depois eles chegaram a divulgar a sua conta, mas como que você fazia para burlar quando você queria falar sobre determinados temas e a gente tem palavras que a gente sabe que não são bem-vindas? Como que você burlava, como você fazia para dar seu jeitinho? Então, o termo chemsex, ele surgiu justamente desses hackeamentos, assim, né? Porque foi um termo que surgiu lá em Londres, né, nos anos 90, quando começou a internet comercial, né? As pessoas começaram a ter os seus celulares e computadores pessoais. E o termo chems, ele era um código para se referir a determinadas substâncias que as pessoas não queriam falar, né, explicitamente do que elas estavam falando, mas, enfim. Então, eu acho que desde o início isso está presente, né? Eu acho que as pessoas são muito criativas e sempre vão inventar suas linhas de fuga, a maneira de falar sobre as coisas que elas querem falar, passando a censura que essas redes comerciais, moralistas, proibicionistas impõem, né? Então, eu, como disse antes, né, ao invés de colocar drogas, eu tive que fazer aquela linguagem meio de internet, né, BR0, G4, S, para não cair no filtro imediatamente, né. Os próprios emojis são formas de falar disso sem necessariamente estar falando disso tão explicitamente. Mas eu acho também que, eu não sei, ontem eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Do quanto a plataforma realmente está interessada em banir essas palavras. E como, às vezes, também os próprios usuários podem estar denunciando perfis dessa natureza, assim. Porque a gente não pode esquecer que dentro da comunidade tem muita gente que tem preconceito com pessoas que usam drogas e não querem estar no mesmo ambiente, acham errado, acham criminoso. Então, eu acho que sim, a plataforma pode ter ferramentas de banimento e de censura, mas às vezes eu sinto que pode também ser um trabalho feito pelos próprios usuários, assim, e acho que é uma coisa que a gente tem que discutir também. A gente passou por isso, né, João, na rede mundial de pessoas com HIV, que caiu, né, tinha 8 mil pessoas, caiu, e aí a gente foi lá, meteu o pau no Facebook na época. Como que vocês fizeram isso? Essas pessoas, a gente fazia acolhimento dessas pessoas, a gente cuidava dessas pessoas. Como que nós vamos encontrar essas pessoas? Eles falaram, a gente não derrubou, não. A gente recebeu denúncia de dentro de vocês. Então é isso mesmo, né? Complicado. Emerson, vamos lá. A sua pesquisa abrange múltiplos contextos. Antigamente, o cruising, que muita gente chama de pegação, exigia um deslocamento físico e leitura de códigos muito sutis, assim. Só que hoje o aplicativo oferece um cardápio 24 horas na palma da mão. Do ponto de vista psicológico e comportamental, como que essa disponibilidade imediata e quase infinita de parceiros e substâncias alterou a psique do usuário? A tecnologia acelerou e ajudou o comportamento compulsivo?
Oi, gente, bom dia. Meu nome é Emerson Lucas, eu dei uma travadinha no banheiro. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o convite. É a minha primeira vez falando numa mesa, então assim, eu tô um pouquinho nervoso, tô compartilhando, porque é psicólogo, né? Mas bom, eu acho que sim, alterou. Principalmente porque a internet, ela tem essa coisa de trazer essa compulsão, né, imediatista, assim. E aí, pesquisando um pouco sobre cruising também, há uns anos atrás me falaram o termo apito de cachorro. Não sei se todo mundo conhece, assim, que é uma frequência que só os cachorros escutam. E aí, recentemente, esse ano, me falaram a frase gambá cheira gambá, que ficou mais fácil ainda de exemplificar. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira vez que eu vim para São Paulo, eu lembro que eu fiquei assim um pouco admirado e assustado com a facilidade que eu estava reconhecendo outros gays, né? Outras pessoas LGBT da comunidade, enfim, todo no total. Porque eu sou do interior de Ribeirão Preto, não é uma cidade pequena, acho que tem uns 600, 700 mil habitantes, uma cidade com tamanho ok. Só que eu fiquei pensando muito nisso através da pergunta também, né? Dessa situação do cruising, né? Porque tem essa questão de você ver, né, esses troques sutis, assim, e eu acho que o aplicativo ele veio para poder, que eu posso tentar afirmar, porque como eu disse eu estou um pouquinho nervoso, eu acho que a internet veio sim para poder fazer essa mudança e ao mesmo tempo a gente acaba perdendo um pouco do real. O que acontece? Eu vou dar uma olhadinha na minha escolinha, gente, por favor. Fica à vontade. A gente, tá todo mundo com cola aqui, não tá? Exatamente. Normal. Eu acho que essa uberização, né, esse sistema de delivery que o aplicativo começou a entregar, e junto com as questões do chemsex, né, a gente percebe um pouco de padrão dessa compulsão, e aí eu venho um pouco no campo da psicanálise também, onde está sempre em busca do prazer. Então, às vezes a pessoa termina uma trama e já está atrás de outra. Né? Acho que tem relatos, muitos relatos assim, de amigos meus, de não foi do jeito que eu esperava, então eu vou aí buscar para o próximo parceiro, né? E aí fica essa coisa incessante, assim, de que você não consegue se satisfazer. Mas é porque eu acho que também, parece que, já entra talvez um pouquinho nas próximas questões, que não tem uma conexão. Porque o que nós, enquanto ser humano, buscamos, né? Conexão. Tem um estudo, um vídeo muito legal, na verdade, de um canal que chama In a Nutshell, que fala sobre vício e conexão, que traz a questão sobre um estudo feito com usuários de metanfetamina do exército que voltaram, porque o pessoal ficou muito preocupado de, tipo assim, como que essas pessoas que estavam lá no exército vão voltar agora e eles estavam usando essa quantidade de droga, o que vai acontecer? E aí eles viram que os soldados, na verdade, muitas vezes não usavam droga, porque o que eles estavam querendo usar naquele contexto? Um abafamento dos sentimentos, né? Porque a guerra é uma coisa terrível, mas eu acho que num sentido mais geral, assim, a maioria das pessoas que praticam chemsex, elas vêm para poder usar a droga como um desinibidor. Eu acho que as redes sociais também funcionam como isso, né? Para você se desinibir, ali fica mais fácil de você montar uma persona, de você ser uma outra coisa, porque pessoalmente a história é outra, né? Mas aí pessoalmente é entre o contexto de você estar mais desinibido, por conta das substâncias. Eu acho que é um pouco disso tudo. Outra coisa que a gente perguntar é assim, através dos aplicativos, hoje a gente consegue, como você falou, né, dessa uberização, a gente consegue ter uma relação mais direta com a pessoa que a gente vai transar. Então, você pode jogar ali cartas nas mesas, o que você quer, o que você não quer. Às vezes há já um acordo prévio, né, do que vai acontecer. Você já sabe exatamente o que você quer e como você quer fazer isso. Mas você acha que isso também serve no sentido, você vê que as pessoas aproveitam essa oportunidade para, por exemplo, discutir PrEP, PEP, prevenção, o que você está se cuidando, o que a gente pode fazer para se proteger antes dessa pegação? Você acha que isso acontece ou ainda não chegamos nesse nível? Olha, eu acho que como a Marina pontuou, tem muita questão dos emojis, né, hoje em dia.
Então fica ali uma coisa mais fácil de você já identificar quem você quer através desses contextos, assim. Existem conversas sobre camisinha, PrEP, HIV? Sim, existem, mas elas servem para quê? Para justamente, muitas vezes, a pessoa que quer estar com vontade de fazer aquele sexo no pelo, aquela vontade de levar aquela deitada, procurar o próximo, né? Então ali acaba servindo mais como um fator de barreira, porque eu acho que falta assim, uma profundidade de conexão, mas justamente porque eu acho que já falando mais assim da minha experiência enquanto uma gay interiorana e da capital. Aqui na capital, em cidades como Rio, Salvador, São Paulo, tem uma questão muito de o imediatismo, né? Então, se a pessoa não está oferecendo o que eu quero desse jeito, eu vou pro próximo, porque em algum momento vai aparecer alguém que está ali que vai me satisfazer desse jeito. E já no interior, não. A gente fala assim, hoje é sexta, hoje é segunda, eu quero na sexta, então eu vou comprar na sexta e vou conseguir aguardar mais assim um pouco. Eu acho que depende muito do contexto no geral, né? Mas eu acho que essas perguntas acabam ficando mais num contexto de vou procurar outra pessoa do que me aprofundar. É tanto que eu gosto de conversar bastante, assim, quando eu estava solteiro, apesar de hoje o relacionamento ser aberto também, o clichê, essas conversas, assim, não é todo mundo que se dispunha. E eu gosto de escutar, eu gosto de conversar, mas assim, tem momentos que eu também não é toda conversa, mas geralmente se a pessoa se propõe a trazer alguma coisa diferente, eu gosto de me disponibilizar para isso, mas não é todo mundo. Vamos lá, então de novo uma pergunta para você, e agora um pouquinho mais na minha área até. Me fala uma coisa, a gente sabe que os aplicativos de encontro são os principais lugares que as pessoas vão buscar uma conexão. Mas a gente também tem outras plataformas, que é o Twitter, o OnlyFans, onde o chemsex muitas vezes é performado de forma explícita. Me fala, como que essa visualidade toda impacta a saúde mental do usuário comum? Existe uma pressão para performar uma sexualidade quimicamente turbinada para se sentir validado ou desejado, mimetizando o que você vê na tela? Sim, com certeza. E eu acho que eu até gostaria de voltar um pouco, porque a primeira pergunta eu tinha pensado um pouco numa questão de recorte social. Porque a gente pensa que todo mundo está ali com acesso para ter celular, né? Mas muitas vezes a pessoa marginalizada ali, ela também vai fazer o sexo com substâncias químicas e assim. Teve termos que eu fui aprendendo no decorrer dos anos, mas alguns me assustaram muito quando eu descobri que, por exemplo, a primeira vez que eu usei, que eu pensei, né, na questão que me falaram, crack como uso recreativo. Eu fiquei assim, gente, mas tem como? Tem, né? Tem. Só que a gente tem que pensar nessas pessoas assim que estão ali na marginalidade também. E agora voltando um pouco mais para o tema disso, no Twitter, nessas redes sociais, no OnlyFans, a gente vê o sexo muitas vezes de um corpo padrão, do pau imenso que está sempre duro, do vacilo sempre rabudo ali, então tem sempre essa performance. E o que a gente sempre escuta também em redes sociais é esse relato desses gays que muitas vezes não querem estar fazendo aquilo, mas por estar numa vulnerabilidade financeira e às vezes o contexto aí traz um sofrimento psíquico tão grande que a pessoa precisa se anestesiar de alguma forma para poder levar essa performance para a câmera, porque tem que ser a performance para poder vender o vídeo e gerar o dinheiro e tirar a pessoa dessa situação de vulnerabilidade financeira. E, no entanto, a gente vê muitos atores, né, recentemente tiveram mais alguns, que tentam sair desse contexto e aí faz aquela reconfiguração, começa a ir numa igreja evangélica, muitas vezes, passa 2 meses, a pessoa volta, e aí o pessoal da rede social, ao invés de tentar entender, cai em cima, né? Então, sim, eu acredito muito que tem essa questão de que nas redes sociais tem uma performance muito grande que isso influencia, sim, também nos usuários, né? Eu acho que tanto nos usuários que estão ali assistindo, quanto os usuários que estão promovendo essas questões também. Eu queria só apontar um negócio que é muito importante, que a gente tem que entender que quando a gente vê o Arnold Schwarzenegger saltando do helicóptero e atirando, a gente fala, ok, isso é cinema. E aí você vê um vídeo de 40 minutos do cara metendo ali com o pau durado e fala, nossa, mas eu não
faço assim. Por que você também não acredita que aquilo ali é cinema? Então a gente tem que entender que aquilo ali passou por uma edição, aquilo ali tem bastidores, aquela pessoa ali é 3h30 da tarde de uma terça-feira, ninguém está com tesão nesse horário. Então muitas das coisas ali são performances, só a gente tem que entender que aquilo ali é igual o filme dos Vingadores, gente. É uma história contada, só que os Vingadores é para animar você, o pornô é para excitar você. Então não tente se comparar com o que está no vídeo, porque essa comparação vai ser muito nociva, sempre vai ser nociva, porque você vai ficar se comparando com uma coisa impossível de chegar naturalmente. Desculpa. É bem pontual. A gente, como mulher, né, a gente tem esse problema, porque eu nunca vi uma mulher com celulite, com barriga, né? Os homens, às vezes, ainda têm homem feio, ele só precisa ter pau grande. Não, é verdade. Filme pornô, ele só precisa ser pausudo, ele não precisa ser bonito. Ele precisa ter pauzão. A mulher, não. Ela tem que aguentar uns pau desse tamanho na raba, né? E ainda fazendo cara de feliz. E ainda tem que, não pode ter celulite, não pode. É muito cruel. Eu acho que é cruel para todo mundo, na verdade. E a pergunta que eu vou te fazer tem um pouco a ver com isso, né? Pensando naquele meme, né? Expectativa, realidade. Dentro disso, assim, você recebe, assim, você tem que fazer escutas, assim, no sentido de pessoas que chegam para você, que criaram uma expectativa do encontro que foi realizado, orquestrado, né, pelo aplicativo, e aí chegou lá, não era nada daquilo que foi combinado, mas se você tem bastante dessa queixa ou desse desconforto, e se você já ouviu falar de alguma situação até de violência, porque às vezes acontece, né? Você me enganou, queria que você falasse um pouco dessa tua experiência. Isso não apareceu tanto no aplicativo, assim, mas eu tenho notícias de que é algo bem comum, né? Você combina uma coisa no aplicativo e chega na hora, não era exatamente a pessoa que você achou que você ia encontrar, às vezes a foto era antiga, enfim. Mas assim, isso está para além dos aplicativos, né, gente? Acho que essa idealização do encontro é uma coisa humana, quase. Mas em relação à violência também, enfim, acho que essa é uma questão bastante importante da gente tratar, porque a gente já ouviu, né, histórias de, inclusive, assassinos que estavam no Grindr, né, e usavam um aplicativo para atrair pessoas, mas teve um caso em específico que eu escutei que marcou bastante, que foi de uma pessoa que recebeu um homem na casa dele e eles iam usar cocaína. Só que na hora que ele foi cheirar, eles foram cheirar, eu não sei se exatamente é esse o nome, mas a gente chama barca, a maneira de cheirar, que é você bota o pó dentro de uma nota enrolada e coloca dentro do nariz, assim. E na hora que ele foi fazer isso, o cara que estava com ele assoprou e ele ingeriu todo o pó que estava dentro da nota e não era cocaína, era ketamina. Então ele ficou completamente anestesiado e foi roubado. E só depois de muitas horas ele conseguiu receber ajuda, assim. E ele ficou, né, obviamente, muito traumatizado com esse encontro, ele ficou muito magoado, ele se sentiu muito culpado, então também teve um trabalho de conversar com ele, que não foi culpa dele, ele sofreu uma violência, né? Mas uma coisa interessante desse caso também, que eu acho que, enfim, estou tentando desviar aqui da coisa do risco, dos aplicativos e do chemsex, mas a gente sabe que também no chemsex e às vezes no sexo entre homens, essa noção do perigo e do risco, ela é muito excitante, assim, né? E um tempo depois eu entrei no aplicativo de novo e essa pessoa estava fazendo o fetiche da porta aberta, que é um dos mais perigosos, assim, né? Que, para quem não conhece, basicamente você deixa a porta da sua casa aberta para quem quiser chegar
fazer sexo com você, pessoas que você não conhece, enfim. É isso, né? Basicamente. Então, é tudo muito complexo, gente. Assim, o que excita as pessoas, o que elas fazem com o que aconteceu com elas, né? Com o trauma. Então, enfim, sim, tem questões de expectativa, realidade. Eu acho que, né, uma coisa que eu sempre oriento as pessoas que eu converso vai encontrar com alguém no aplicativo, avisa para um amigo, manda a localização, pede para o amigo checar como você está, né, não custa nada. Então, vamos nos proteger. Eu queria perguntar uma coisa fora do roteiro, que eu estou vendo que a gente está falando muito sobre segurança e sobre uso, mas é sempre com foco HSH. E aqui a gente tem bastante mulher com plateia também. Eu queria que você e a Fabi falassem um pouquinho o que pode fazer para prevenir uma violência ou passar essas coisas que a gente está passando para os homens, só que num contexto feminino. Como é que a mulher, quando está no aplicativo, pode fazer, o que dá para fazer para evitar certas coisas? Bom, esse é um assunto bem delicado, né? A Fabi também estava falando sobre a violência contra as mulheres, que a gente tem escutado, né, histórias cada vez mais horríveis, né? Recentemente foi realmente difícil ver o noticiário, mas uma coisa que, né, eu converso com as minhas amigas também é tentar primeiro encontrar um lugar público. Se der para saber exatamente a identidade da pessoa que você vai se encontrar, joga no Google alguma coisa, né? Às vezes tem. Sempre avisar uma amiga, deixar a localização. Na hora de consumir substâncias também, ainda mais que se for com alguém que você não conhece. Tentar pegar mais leve, tentar construir uma confiança com a pessoa, negociar o que você está a fim de fazer, o que você não está a fim de fazer, né? O que está consentido, o que não está. E lembrando também que o consentimento pode ser retirado a qualquer momento, né? Se você decide, né, combinou de fazer uma coisa e não quer mais, você não é obrigado a fazer. Então, acho que essas são algumas dicas. Não sei se é tão diferente também como meninos e as meninas. Eu acho que a gente tem que ser. Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais fundo, porque a gente vê casos de mulheres que. Porque a gente tem uma dinâmica diferente, no geral, né? Muitas mulheres procuram só para o sexo, mas geralmente existe uma expectativa romântica. E aí, lembra daquele caso da mulher que ficou 8 meses trocando mensagem com o cara. 8 meses. Ela sabia tudo da vida dele, ele sabia tudo da vida dela. E ela teve um encontro com ele depois de 8 meses, porque ela jurava que depois de 8 meses ela estaria em segurança, e ele esmigalhou a cara dela. Então, é muito difícil ser mulher. Agora, a gente está ficando mais esperta. Então, existe hoje uma mulher que criou um aplicativo para que as mulheres possam descobrir coisas sobre os homens com os quais elas vão sair pela primeira vez. Então, é um aplicativo para mulheres que usam aplicativos ou que vão sair com alguém que não conheciam. Outra dica é conseguir o CPF da pessoa e joga lá no JUS, naquele site, para saber se já teve algum caso. Porque às vezes o cara já teve alguma intimação por violência, se ele já agrediu alguma mulher, se ele teve problema de pensão, porque às vezes você acha que, ele não teve caso de violência, mas se ele já negou pensão pro filho, desculpa, se ele caga pro filho dele, ele vai cagar pra você. Então, assim, a gente tem que ir um pouco além desse cuidado só de dar telefone, avisar onde está, porque até alguém chegar lá para te socorrer, você já está morta. Então, o cara arrastou a mulher aí pelas pernas na frente de todo mundo. Então, é diferente a dinâmica, sabe? É muito diferente. Então, eu acho que, assim, esse aplicativo é legal, meninas. Procurem. Não lembro agora, mas esse aplicativo de proteção para a gente conseguir jogar o nome do cara e a gente ter noção, ter monitoramento, né? E fazer as coisas assim, na hora que encontra, pede para uma amiga ligar e fala assim: oi, sim, tô aqui. Eu
faço direto isso em Uber, gente. Porque volta e meia a gente pega Uber e aí a gente começa a perceber que o cara tá fazendo graça. Daí, outro dia eu mandei mensagem e falei, liga pra mim. Aí a pessoa ligou, aí eu fiquei, isso, já tô chegando, isso, me espera na porta e tal. E não tinha ninguém esperando. Mas a gente precisa fazer essas coisas aí, porque realmente é um risco. Só fazendo uma pontuação, eu tenho muitas amigas mulheres, eu acho que isso é uma coisa bem mais conversada entre mulheres do que entre homens no geral. Acho que falta um pouco da capacidade assim, do homem se ver enquanto vítima também. Muitos gays, que tem acontecido muita coisa, né? Acho que ano passado, em Ribeirão Preto, por exemplo, e foi uma coisa que não foi noticiada, aconteceu um assassinato num ponto de pegação em Ribeirão Preto. E passou, assim, porque eu acho que falta, assim, da comunidade gay, em específico de homens, né? Esse senso de perigo, assim, de, nossa, isso pode acontecer comigo. Então, eu, por exemplo, nunca recebi nenhum amigo falando, vou sair com um cara do aplicativo aqui e manda foto pra ele. Essa conversa nunca aconteceu. Mas já aconteceu com amigas mulheres. Quem tem que ter medo, né? Se fala. Não, e uma coisa simples que dá para fazer é porque assim, a gente pensa, conseguiu o CPF jogado no Brasil. Não é uma conversa simples que você vai chegar no CPF da pessoa. Mas pega o número do WhatsApp ali e joga no Pix, para você pelo menos ver o nome completo, você já tem mais informações das pessoas e é uma coisa fácil que dá para fazer. Não, e é assim que a gente faz o CPF. A gente pega o celular, daí joga, como se fosse fazer um Pix, daí aparece o CPF, e daí a gente joga no justo. É uma missão. No Google, se você põe um nome e escreve CPF, se a pessoa tiver curso superior ou for estudante, vai aparecer. Mas você não consegue o CPF. Não, você não bota o aparece. nome e escreve CPF, busca, a maioria... E assim, você pega o telefone da pessoa, joga, aí você vai pegar o Pix, não vai aparecer o CPF inteiro. Mas se não for o número do telefone? Então, vai aparecer o começo e o final do CPF. Aí quando você coloca no Google o nome da pessoa e o CPF, vão aparecer provavelmente vários homônimos. Mas daí você checa qual que tem o mesmo começo e o mesmo fim. Ser mulher é difícil mesmo, dá trabalho, vocês não estão entendendo. É complicado. Eu acho que tem mais. Os aplicativos têm, por conta de LGPD, tem garantido, por exemplo, você não consegue no WhatsApp extrair a foto da pessoa. A não ser que tire foto de foto. Então, assim, rola essa história de circular entre amigos a ideia de que, olha, eu estou saindo com um cara, então fica de olho aí. Mas os aplicativos também têm feito uma barreira para essa informação circular, então também tem que ficar preocupado com essa história. Que nome e foto, gente, pessoalmente muito. É que nem ele falou, você bota foto, chega lá e a pessoa 30 anos. Gente, o João conheceu, a gente fez uma amiga assim, que uma moça ligou para ele e falou, João, olha, muito prazer, meu nome é Catina, eu tô aqui entrando em contato com você para te avisar que tem um cara no Tinder usando a sua foto. Aí ele falou, minha foto? Mas nem hétero eu sou. Ele falou, pois é, era o cara ideal, o João, os cachorrinhos, o sobrinho, era o macho perfeito, entendeu? E ela estava trocando mensagem. Só que ela foi esperta, ela pegou e colocou a foto no Google Lens. E aí, como o João é famoso, tem site e tal, aí apareceu João, viadão da porra, ela estava achando que tinha encontrado o homem da vida dela. O ursinho carinhoso rosa. E aí acabou que a gente ficou amigo, né? A gente foi encontrar com ela e isso virou uma piada interna e a gente ficou amigo, mas da mesma maneira que teve final feliz, né? Podia ter dado muito ruim. Ela falou assim pra mim, ela me ligou, eu tava no Ministério da Saúde, ela falou assim, alô, quem fala? Eu falei, é o João. Quem tá falando? Ela falou, é a Catina, o que aconteceu é o seguinte, tem uma pessoa que tá usando essas fotos, não sei o quê. Eu descobri, e eu tô apaixonado por ela. Eu falei, então, mas eu não sou a pessoa da foto, provavelmente, porque eu sou gay. Aí ela, meu Deus, é mesmo. Aí ela falou assim, ela falou, onde você mora? Eu falei, Brasília. Aí ela falou, e você não vem a São Paulo? Eu falei, daqui 3 horas eu tô pegando um avião pra São Paulo, que eu vinha de fato. Aí ela falou, vem, eu vou te buscar no aeroporto. Podia ser o golpe ao contrário. Aí eu mais louco ainda, falei, claro. E aí ela me liga, quando eu desembarquei em São Paulo, em Congonhas, ela tava na porta e falou assim,
eu tô aqui em tal lugar, meu carro é assim. Quando eu cheguei, era um carro todo escuro, assim. Aí eu falei, é agora que eu vou morrer. Aí eu abri a porta, vi que era uma mulher, eu entrei, tipo, foda-se. Não, mas daí vocês assim, foram pra ser o Não, aí o João me ligou e a gente se encontrou no meio do caminho. Você lembra disso? Ele falou, então tá, mas vamos pegar minha amiga no caminho. Tudo louco, gente. Tudo louco. E aí ela passou o final de semana inteiro com a gente no encontro de pessoas com HIV que a gente promoveu. Ela não tem Ela é amigo gay, maravilhosa. não tem amigo gay, e passou o final de semana inteiro aprendendo a colocar camisinha. Acabou. Ela falou que foi o fim de semana mais divertido da vida dela. Com certeza. Essa outra você deu um beijo. Óbvio. Vamos lá, Marina, tem um... Mas as plataformas lucram muito com a presença desse público, mas raramente assumem responsabilidade sobre a saúde, sobre segurança. O Homem é um dos poucos, o Hornet é um dos poucos aplicativos que assume a responsabilidade com o seu público. Já o Grindr não aceita nenhum tipo de intervenção se não for muito bem remunerado. É possível imaginar um futuro onde o próprio Grindr, Scruff e outros aplicativos sejam parceiros oficiais dessa redução de danos? Ou a lógica comercial dessas empresas é sempre incompatível com o cuidado da saúde mental e física das pessoas? Eu não acho que tem que ser incompatível. Eu fiquei pensando em duas maneiras que eu veria, né, esse futuro em que as plataformas, né, se comprometem e divulgam, né, a redução de danos e questões relacionadas às drogas, né? Porque saúde sexual para eles é fácil de falar, eles não se comprometem tanto, assim. Que é, primeiro, uma coisa de cima para baixo, né? Uma obrigação de falar sobre isso. Então, eu acho que, né, como a gente estava falando ontem, sobre regulamentação, sobre responsabilização das plataformas, porque realmente esperar que elas assumam responsabilidade pela boa vontade delas, realmente acho que não está muito compatível com a realidade. Mas também pensei numa outra forma, que seria, né, não é ideal, mas quando eles reconhecessem que isso claro, eles têm essa resistência por conta de responsabilizações legais, né? A gente está falando de drogas ilícitas, tem algo também de não quererem desenvolver uma má reputação relacionada ao uso de drogas, né? Enfim, moralismos, preconceitos. Mas, como a gente também falou ontem, o Grindr ele tem essa fama, já tem uma reputação meio ruim, assim, né? Então não sei o que eles teriam a perder falando sobre drogas. Mas quando antigamente eles tinham possibilidade de filtros que eram bem problemáticas. Filtro por raça, filtro por status de HIV, e eles foram muito pressionados a retirar esse tipo de funcionalidade do aplicativo e funcionou. Tem um site gringo que chama Douchebags of Grindr, que é basicamente babacas do Grindr. E lá eles têm vários perfis, né, homofóbicos não, xerofóbicos, racistas, xenofóbicos, gordofóbicos, etaristas, né, realmente pessoas muito babacas dentro do aplicativo. E teve uns anos atrás que o Grindr, inclusive, fez uma campanha publicitária para melhorar essa imagem que eles estavam tendo de ser um ambiente cheio de preconceito, cheio de discriminação, um ambiente muito hostil, que as pessoas estavam realmente sendo violentadas dentro do aplicativo. E eles fizeram essa campanha, né, a Kinder Grindr, né, um Grindr mais gentil. Então, eu penso que nós também podemos pressionar o Grindr a mudar um pouco essa perspectiva, né? Nem que seja pela questão do lucro, né? Estamos perdendo o usuário, vai pegar bem se a gente se responsabilizar, a gente vai ganhar mais dinheiro. Beleza, o importante eu acho que é também fazer alguma coisa, né? Então, eu não acho que é incompatível, eu só acho que a gente ainda não chegou lá.
Eu acho que comercial fala mais alto e é muito, assim, Grindr não é uma ONG, o Hornet não é uma ONG, são plataformas criadas para ter lucro, e cada vez mais. Só que não custa nada, sabe? Assim, tem alguém numa equipe de gestão que fala, putz, vamos fazer umas ações, vamos fazer umas políticas um pouquinho menos agressivas para nos tornar um ambiente tão tóxico. Emerson, você está no doutorado e traz aquele rigor que a USP tem, mas a USP, nesse seminário, é até nossa parceira. Nessa pesquisa apresentada ontem, a professora Ana Paula apresentou um negócio bem interessante. E eu queria saber como é que a ciência e as políticas públicas podem entrar nesse território digital. O SUS e as campanhas de prevenção ainda são muito analógicos para um problema que está totalmente digital. O que a academia sugere para que a gente modernize essa abordagem? Sim, eu acho que ainda é um pouco precária a questão do SUS na área digital. Em Ribeirão Preto, esse ano, o prefeito novo de lá colocou um sistema no celular para poder marcar consultas online. Só que isso parte do pressuposto de que todos têm acesso ao celular, que não é uma realidade. Então, acho que falta assim, uma questão de políticas públicas, principalmente como propagar, né? Porque às vezes a gente tem uma política, só que a gente não tem acesso a ela porque não sabe que ela existe. Então, quais vão ser os meios, qual que é a divulgação? E eu acho que, entrando até um pouco na questão da Marina sobre aplicativos, tem que ter uma forma das plataformas colocarem e se disponibilizarem, porque assim, são aplicativos que não deixam de ser empresas que estão buscando por lucro. Só que se eles estão se disponibilizando para tantos usuários a tanto momento, assim, será que eles não têm uma responsabilidade de colocar alguma coisa na plataforma para poder cuidar disso, né? E até integrar, fazer políticas públicas com prefeituras, o Estado de São Paulo, porque aí ajudar também, até para desvincular dessa imagem negativa de que é só um aplicativo que visa lucro. Acho que tem que buscar assim, uma humanização dessas coisas também. Ser político, cobrar essas questões. Eu acho importante falar, fazer um comentário sobre isso. Eu falo o tempo todo, né, que a raiz de tudo para mim é uma questão que vem de consciência de classe, que vem da gente ter noção das coisas. E assim, eu não acredito nem que a gente tem que falar. São empresas, óbvio, né? Mas a gente não está nem pedindo para eles serem ativistas de coisa nenhuma, gente. A gente está pedindo para eles serem éticos. Do jeito que fala, parece que a gente está pedindo para eles serem além de qualquer coisa, né? A gente só está pedindo para eles não serem filho da puta. Para eles não serem, aliás, né? Não é nem filho da puta, porque os filhos da puta têm mais educação. Mas a gente, no sentido de que eles tenham ética com o próprio público deles, né? Com o cliente dele. Então é uma coisa muito louca, porque na verdade eles lucram, eles estão lá que nem um sanguessuga lucrando, e ainda assim eles estão destruindo a galinha dos ovos de ouro. É muito insano o ponto que a gente chegou. Gente, ó, 200 anos de capitalismo, ética no capitalismo, só com lei obrigando a empresa. Exatamente, claro. Esperar que o cara dê aumento de graça para os operários, nunca houve, entendeu? Só lei. Sim, com certeza. Eu acho que pensando também numa questão assim, como que seria para poder ajudar, né? Então, eu fiquei muito pensativo sobre isso. Eu cheguei, por exemplo, o Grindr ele monitora onde você está, ele tem sua geolocalização, tem a questão dos cookies, né, para poder colocar os anúncios, etc. Consegue ver quanto tempo você está online, mas não disponibiliza um ícone ali no aplicativo para você poder pedir ajuda ou tirar alguma dúvida sobre essa questão de chemsex ou até um acolhimento, porque tem muita gente que passa ali horas nessa questão de busca de dopamina, né? Então fica ali buscando, já tive relatos assim, de pessoas próximas que eu fico aqui no Grindr o dia inteiro só aqui, né? Então ali, se você consegue ver que o usuário está há tanto tempo, principalmente nesse tipo de aplicativo,
será que às vezes não seria legal você colocar uma disponibilidade de olá, você está muitas horas aqui nesse aplicativo, tá tudo bem, você tomou água, precisa de alguma coisa, sabe? Porque, por exemplo, o WhatsApp agora ele disponibiliza a IA do Meta lá, que você já consegue tirar uma dúvida. Não seria bacana do Grindr ter uma questão sobre isso, um botãozinho sobre isso também, para poder tirar dúvidas sobre drogas, consentimento, porque, como a Marina falou, consentimento é uma coisa que pode ser retirada. E muitos homens passam por situações de abuso sexual e nem se dão conta. Às vezes se dão conta 5, 10 anos depois, conversando com alguma coisa, falam assim, nossa, passei por isso. O Instagram colocou a coisa do suicídio, né? Se a pessoa usa qualquer palavra de suicídio ou mutilação, ele oferece ajuda. Por isso que eu estou falando. É claro que a gente não tem expectativa que ninguém seja bonzinho no capitalismo, mas a gente hoje vive um momento de necropolítica. A situação está mais aguda, né? E a gente está vivendo um momento de agudez dessa falta de ética. Não que em algum momento tenha sido a base do capitalismo, claro que não. Mas eu acho que a gente vive um momento em que isso está muito agudo. Tão agudo que muitas vezes a falta de ética está passando na direita e às vezes a gente infiltrando em meios que não devia estar. A gente estava falando sobre isso ontem, de ONGs que exploram seus funcionários, ONGs de direitos humanos que exploram funcionários, né? Então, aí a gente pensa, o que está acontecendo? É uma coisa mesmo geracional. Aí, bem dentro disso que a gente estava falando aqui, que você falou agora, né? Normalmente, essa compulsão do uso do aplicativo, ela pode ser causada pela solidão, né? Pela falta de perspectiva, enfim. Você acha que usar o aplicativo, ficar tentando ter contato com as pessoas, se envolvendo, conversando, isso pode ajudar? Ou é só uma maneira de mascarar com dopamina e resposta rápida? Agora eu vou usar um básico de psicólogo, eu acho que depende. Depende do que a pessoa está se disponibilizando, porque não tem como você ajudar alguém que não está querendo ser ajudado, né? Acho que entra muito, por exemplo, nas questões dos direitos humanos até. Como que estava sendo falado na mesa anterior, de internação compulsória. Isso é contra os direitos humanos. Se a pessoa está falando que ela não precisa de ajuda, que ela não quer, não é você que tem que falar isso. Tá ali, tá escrito, né? Não lembro qual artigo agora, mas está ali. Então, eu acho que se a pessoa está chegando assim nesse pensamento de nossa, eu preciso de ajuda, eu acho que cabe ter alguém para ajudar. Né? Eu acho muito bacana esse trabalho da Marina, de estar ali nessas redes sociais, se expondo para isso, mas não é uma coisa muito presente. Né? Eu acho que tem que ser, como falou, assim, uma questão de lei. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, como eu falei anteriormente, a gente sempre busca a questão da conexão. E eu acho que a população LGBTQIA+, passa por uma vulnerabilidade, uma solidão muito grande, né? Porque alguns são expulsos de casa, outros têm que procurar uma família ou começar a ser quem é depois dos 30+. Então passa por muito tempo assim, desse sentimento de solidão mesmo, acaba não conseguindo construir uma solitude, que é estar feliz assim, mais tranquilo, sozinho. Então, a que custo também tem essas condições, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba fazendo uso de chump sex também para poder pertencer, né? Para poder estar com alguém também num grupo de amigos, num núcleo. Tem pessoas tímidas, né? Não é só solidão. Exatamente. Porque é tímido na abordagem. Aí na rede fica mais fácil abordar. Porque na rede, queira ou não, oferece uma máscara para você. E as pessoas se sentem muito mais à vontade a falar quando estão mascaradas. Marina, você acha que é possível construir vínculo real de amizade, de cuidado, nesses aplicativos? Ou essas plataformas que é só para quem segue e uso e depois descarta a relação com Eu super acho que é possível. Também lembrando, né, que como a gente falou também, as tecnologias elas não são neutras, né? Mas é a gente que também faz o uso dela à nossa maneira, né? Então,
Claro, a gente escuta muitos relatos da cena de que às vezes isso é um pouco individualista, um pouco consumista, às vezes as pessoas não estão bem e não são cuidadas na cena, mas a gente também escuta muitos relatos de pessoas que encontraram parcerias para a vida, de pessoas que se divertem muito na cena, que criam realmente um grupo, que se sentem, né, mesmo que não seja necessariamente para ter o vínculo ali com aquela pessoa, só a experiência de você se sentir bem, sendo quem você é, gostando de fazer o que você gosta, de não estar com aquele preconceito internalizado em relação aos seus desejos, isso pode fazer com que os seus vínculos, de uma maneira geral, sejam beneficiados, assim, né? Porque pode ajudar as pessoas que estão escondidas em relação às vivências eróticas e com drogas delas não se sentirem estigmatizadas e envergonhadas de ser quem elas são. Então, eu acho que sim, né? Acho que a proposta dessas plataformas é de conectar pessoas. Não sei se a gente está fazendo o melhor uso dessas plataformas atualmente, mas eu vejo elas super como espaços de potencialidade, assim, sabe? Acho que às vezes também já ficou um pouco no imaginário que o Grindr não é lugar para arranjar namorado, não é lugar para fazer amigo, mas as próprias experiências das pessoas falam o contrário, né? Assim, às vezes você nem está esperando se conectar com alguém e chega na hora e é legal, e vocês querem sair de novo, e mesmo que não seja para transar, vocês vão pra balada juntos. Então, eu acredito sim que as plataformas não são essa coisa super tóxica o tempo todo, sabe? Eu posso dar um exemplo que eu uso o Grindr para conhecer os vizinhos da região. Que antes a gente ia na feira, você esbarrava com alguém e puxava um assunto. Antes você ia no restaurante e aí conversava com alguém do lado. Hoje em dia os aplicativos todos fizeram você ficar na sua casa, pede a comida na sua casa, pede o supermercado. E aí eu conheci um cara no Grindr que morava perto de mim. E aí eu falava, transar isso, assim, fora e tal. Cheguei lá, e a transa foi uma delícia. Mas eu vi que tinha um monte de revista em quadrinhos, tinha videogame. E aí comecei a conversar outros temas, e foi tão mais divertido a conversa do que o sexo, que a gente virou muito amigo. Toda semana a gente se encontra para assistir um bom juntos e estabeleceu uma relação muito deliciosa graças ao Grindr. Então, vamos pensar também que o Grindr pode ser uma ferramenta. Você decide se usa a faca para cortar uma cenoura ou para matar uma pessoa. Eu vou fazer agora uma última pergunta que tem que ser assim, ó, tá? Para a gente encerrar. Que é o seguinte, se vocês dois, para os dois, pudessem criar uma funcionalidade para colocar no Grindr, já que a gente sabe que está lá, né? Tem população gay, queer, tem uma galera lá. Você pensa, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar essa população, que funcionalidade que você colocaria? Eu vou dar uma resposta um pouco distorcida, mas eu espero do Grindr e das plataformas coerência e compromisso. Essa é a funcionalidade para mim que está faltando. Assim. E você, Emerson? Gente, ó, é porque eu acabei de lembrar disso, mas é porque quando eu aprendi a palavra chemsex, eu aprendi como chemsex, aí toda hora eu tô... Mas não tem problema. Não, tudo bem, que ele No fala... leste o pessoal fala chemsex. E é uma palavra internacional, a gente fala. Cada um fala como quiser também, até porque essa palavra não é nossa. Foi tudo isso lá na pesquisa aí, minha gente. Sim, pode deixar. É que eu achei engraçado que eles compartilharam a minha palavra errada de estimação. Mas, bom, eu acho que eu vou mais pelo que eu estava pensando já desde antes, assim, que seria um botão com a funcionalidade de informações, pedido de ajuda. Pode, por exemplo, disponibilizar só uma foto da tabelinha, por exemplo, né? Que a gente que conhece, mas muita gente não. Quantas vezes eu apresento essa tabela para outras pessoas, assim, de fora do nosso e falam, nossa, tem tudo isso, né? Até cafeína entra, olha só. É bom. Tem um tempo, João, para fazer perguntas? Por favor, João. Uminha, vai. Não, ó, vamos fazer o seguinte. A gente já ultrapassou o horário para o almoço. Por mim, a gente fica aqui mais um tempo para vocês poderem fazer intervenção. Quem não quiser ficar, que quiser sair para o almoço, pode fazer, mas eu acho que a gente poderia dar um espaço, porque agora a gente não tem uma outra atividade seguida.
que a gente teria 1h30 de almoço. Então, assim, se você... Vai ter 1 hora de almoço. Não, Porque a gente não mas abriu aí- para perguntar nenhuma vez essa manhã, né? Eu acho isso ótimo. Mas então eu acho que assim, quem não puder ficar, quem quiser almoçar, quem for almoçar longe, pode ficar à vontade, mas a gente Vai cancelar. Não se sinta pressionado, não. Mas eu vou lembrar. Aqui, ó. Quem que quer perguntar? Não, mas é porque ele foi. Eu não pude vir ontem porque eu estava dando aula, né, gente? É uma coisa bem da tabela mesmo que me veio. Eu vi o Popper, o lança-perfume entra como Popper ali, porque no Nordeste usa muito no carnaval, na festa. Então eu ia sugerir, bota na tabela lança-perfume, porque o carnaval é brasileiro, né, gente? Não sei se entra na categoria Loló entra. Lança perfume é loló, não é Popper. É um inalante, Não é a mesma substância. Teria que ter um loló, é verdade. Se não tem, teria que colocar o loló. Alguém quer perguntar? Você? Tudo bem? Oi, Mas é sempre cloroforme e éter, gente. Quem sabe fazer cloroforme E acetona. Nessa proporção. Você ia ter a receita do trem. Receita produtor internacional. Vai lá, Miro. Vai lá, Miro. pessoal, assim, recentemente fazendo um atendimento com um professor de sexo, ele me trouxe uma palavra, uma frase que marcou muito. Eu já conheci isso com o jornalismo, foi o seguinte: ele considerava, ele conhece várias cidades de sexo no Brasil e fora do Brasil, ele dizia que a cidade de São Paulo ele considerava a cidade mais tóxica e adoecida que ele conhecia. Nossa, vai não acho. E aí, Enfim. E aí ele falou, ele trouxe essa observação, e aí ele conversou sobre isso, depois eu fui conversar com algumas outras pessoas, e algumas outras pessoas trouxe uma visão bem similar à dele. Né? E aí eu fiquei muito movido por essa questão, isso me empolgou bastante. E aí nisso surgiu várias ideias na minha cabeça, mas uma aqui que é o seguinte, que é a relação plataformas e sociedade. Pessoas, espaços digitais e as plataformas. Se por acaso vocês consideram que São Paulo pode ser um exemplo, que se esse adoecimento, esse lugar onde tem essa série de sexo, bastante violenta, tóxica, se isso transporta-se para as plataformas, ou pode ter um movimento contrário, de uma subjetividade criada nas plataformas, vir para o campo do real. Eu queria entender mais ou menos o que vocês acham dessa relação. Vamos fazer mais um? Vamos passar. Anderson, você quer? Você quer pontuar uma coisa? É bem breve. Primeiro, parabenizar, né? A família está desempenhando um papel autônomo, fazendo, né, uma subversão ali. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, porque se vocês abrirem depois o app, até tem lá, né, a busca para o acesso a uma rede de promoção da saúde, né, e de cuidado, focada no HIV/AIDS, e outras temáticas não. Certa vez, quando eu fui também banido do aplicativo, e eu fiz também uma série de tentativas, tem uma coisa que eles meio que deixaram assim, que tipo assim, culturalmente, né, eles têm uma regra, embora o app ele seja replicado, eles façam a adaptação para o país. Por exemplo, busca por ajuda, é uma questão muito autônoma. Os usuários reclamam, rechaçam, quando há uma veiculação de informação ou outra ali. E aí eu fico pensando, por exemplo, o uso das mensagens de assessoramento remoto. Será que poderiam funcionar? O Lucas falou um pouco disso, de receber de tempo em tempo, ou mesmo que a pessoa ativasse, eu estou dando meu consentimento de que eu quero receber aquela informação como uma notificação, e chegasse, né, para nós um conjunto de mensagem padrão. Tem uma série de evidências científicas mostrando que funciona, é simples, mas claro, né? Tem uma dimensão que não é só do letramento digital, é do letramento eletrônico. As pessoas precisam também saber portar o celular. E na estratégia que o Brasil criou para a saúde digital, tem a ver com o que a OMS também coloca, na internet para todo mundo. Mas com que manejo, com que, né, treinamento a gente vai fazer das pessoas. E, em alguma medida, como você está desenvolvendo esse trabalho, até autônomo, se você já cogitou, por exemplo, ir para o campo do business, né? Pensar também isso para além dali, uma outra forma, que eu acho que a ideia é uma
uma solução muito incrível. E Lucas, eu sei que tem uma entrada interessante, que é a questão da simulação clínica. Para a formação de profissionais, né, que eu acho que é um pouco do estudo que você está desenvolvendo. Assim. Como é que você tem pensado acessar Emerson, Lucas? Pensado esse recurso como sendo talvez uma técnica ou estratégia para treinar profissionais. E digo isso bem rapidinho, gente, porque quando eu voltei do Canadá, eu coletei tudo que eu pude de material. Faço essa mini aula para a graduação em enfermagem. E é sempre um estranhamento. Sobretudo que a gente mostra as imagens, né, os dispositivos que eles entregam para a redução de danos. Então a gente tem uma seara muito grande para fazer chegar a formação, né, de profissionais. Então eu queria escutar vocês nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, a gente joga pra cá, daí a gente devolve. Vamos fazer só duas pra ficar mais... Sim, senão fica ninguém muito... tem memória para lembrar todas as questões. Eu e o Miro, a gente troca muita figurinha sobre chemsex, então eu já tinha escutado esse relato, né, de uma pessoa que me atendeu. Eu acho, eu não tenho muita notícia de como é a cena em outros lugares. Realmente, essa é uma limitação da minha pesquisa, que eu estou meio limitada aqui em São Paulo. Então, eu inclusive queria muito saber de você, Anderson. O que você acha? Se o chemsex, né, essa pegação lá em Salvador é mais nesse lugar de produção de vida, de prazer, de festa, sabe? Mas eu acho que, enfim, São Paulo é complicado, né? Eu acho que é uma cidade adoecedora para muita gente. Acho que tem muita oferta, tem muita disputa, tem essa questão, né, da homonormatividade, que às vezes é levada a cabo dentro do aplicativo, né? Tem que ser a gay padrão para ser desejada. Se você não está no padrão, você é rejeitado, e às vezes de uma maneira bastante violenta. Enfim, essa questão da solidão, né? Você está ali com a oportunidade na palma da sua mão de ter acesso a conexão e intimidade, né? Como a gente não teve nunca antes. Mas será que as pessoas estão conseguindo, né, se conectar e ter intimidade, né? O quanto isso também não adoece de alguma forma e torna a cena menos divertida, assim, né? Mas eu queria muito saber, assim, de outros lugares, se alguém aí também tiver notícias, porque, enfim, pra gente fez sentido, mas até a questão da praia, né? A gente pensou nisso, porque a praia tem essa coisa mais alto astral, né? Às vezes acho que a gente fica meio baixo astralizado, assim, na selva de pedra. Entendi. E aí, sobre se eu quis... Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Anderson. Se eu queria ir para uma coisa mais comercial. Você assim. não seria lucrar com isso necessariamente, mas se for também para ser, ok. Mas transformar isso em uma solução que pudesse sair daquele espaço, para apresentar para alguma organização, seja ela tipo um projeto? Um projeto de uma organização? Porque ela tem já a ideia, a solução, ela já está fazendo ali. Foi até banida pela própria plataforma. Mas que incremento outro poderia ser de repente? Talvez eu estou no guarda, sei que aquilo ali acontece no modo como você está fazendo, mas a pessoa ela pode sair daquele espaço, até para ter mais liberdade, você produzir o que você quiser, sem censura que a plataforma está te provocando agora. O próprio Multiverso fez o Super Indetectável. Tá, não é. Enfim, acho que tem outras. Você está falando do chatbot. Isso. O chatbot é aquele que está ali fora. Sim, eu nunca tive nenhuma proposta desse tipo, também não tenho capital para isso. Aí a gente está propondo agora, a gente corre atrás de capital, está proposto, gente. Mas o Miro também já tinha me falado sobre tentativas de negociação com o próprio Grindr, e eles são super resistentes, assim, né? Então eu acho que minha proposta sempre foi ser um pouco ali nas beiradas, sabe? Eu tenho uma sugestão, por que a gente não vai onde tem entrada? Grindr a gente não tem, mas o Hornet a gente tem. O Scruff é um pouco mais fácil do que o Grindr,
Mais difícil do que o Hornet, mas a gente tem alguns espaços. O Hornet existe espaço. Mas a célula se apresenta da mesma forma, porque eu sinto que no Grindr é muito mais explícito. É mais explícito, mas também existe no Hornet, né? Mas o Grindr não tá na parada? Oi? Calma, o Grindr não tá. Mas o Grindr só quer dinheiro, cara. O Grindr tá lá porque ele quer ficar mais famoso e ter mais gente pagando pra ele. Mas ele não tem nada. Calma, gente, olha só. O bom de seminários assim é que a gente ouve um pedacinho de ideia dali, junta com um pedacinho dali e surge uma terceira ideia. Enquanto a Marina estava falando ontem, que ela se dispõe a ouvir, a perguntar no aplicativo e tal, o outro rapaz ali falou que em Portugal, na balada, viu uma pessoa paisana e falou, o que você pretende usar hoje? E aí, indo para casa, eu pensei, caramba, a gente podia fazer um projeto dessas blitz em balada, de pessoas com roupa normais, e perguntar, o que você pretende usar hoje? E ensinar, e falar um pouquinho sobre, também propor dessas mesmas blitz na frente de bares, e redutos gays. Esse a gente faz. Mas ele tá falando a paisana, a gente não faz. Entendeu? Porque quando você chega a paisana, você tem uma abertura maior. E assim, esse tipo de coisa dá para comercializar. Você pode vender essa blitz para um aplicativo, você pode vender essa blitz para uma balada. Isso gera um negócio legal, é uma excelente redução de danos e é uma forma da gente fazer uma diferença também. Gente, já vai ser essa startup aí. Olha, aí de mim que sou romântico, né? Porque eu estou escutando aqui essas coisas, eu acho que é Miro? Miro. A pergunta do Miro e também a pergunta do Anderson, acho que vendo por uma perspectiva talvez romantizada da situação, não sei, mas olha, acho que se uma pessoa se dispõe a fazer diferente, olha como que conecta outras pessoas também. Como eu. Fadinhas, ele é fofinho. Deve ser peixes, alguma coisa. Câncer. Como eu disse, aí de mim que sou romântico. Mas eu acho que enquanto tem alguém que está aqui disposto, né? Olha que bacana essa troca que a gente faz, de um conectando o outro. Então, tem muita aquela frase de não existe amor em São Paulo, mas será que não? Mesmo. Aqui também não é um espaço de cuidado, de carinho que a gente está tentando ofertar para outras pessoas. Um espaço de humanização, né? Porque a população LGBTQIA, mas acho que tem muito essa questão assim, da marginalidade, da vulnerabilidade. E aqui a gente está se dispondo a fazer o contrário. E aí, respondendo a pergunta do Anderson também, mais para o meu projeto, olha, Anderson, eu ainda estou tentando ver como que eu vou fazer. Assim que eu tiver mais noções, eu te respondo, pode deixar. Mas alguém tem pergunta para você? Com certeza. Oi, gente, bom dia. Eu sou Maitê, sou psicóloga. Ainda não me manifestei publicamente, né? Eu estou aqui desde sexta-feira, firme e forte. E não é um comentário, na verdade, acho que não é uma pergunta, mas um comentário. Pensando nessa questão das plataformas, eu lembrei de um workshop que eu participei sobre suicídio na USP, e a Karen, do Instituto Vita Leri, alguém que tem, pensando nessa parceria com o TikTok, por exemplo, que também está grande, que também vai pensar em lucro, em acesso, em não perder cliente, usuário, enfim. E aí eu fiquei pensando nessa nossa discussão sobre essas possíveis parcerias, assim, né? De não só a gente ficar quebrando a cabeça, mas de talvez a gente pensar em exemplos de que já deram certo para a gente talvez conectar e entender como foi estabelecido essa parceria e para a gente também trocar, acessível assim até certo ponto, mas para trocar e para entender como conseguir, né, criar um modelo que também dê certo, seja no Grindr, pensando em lucro, ou seja nessas outras plataformas. Então é mais nesse sentido de trazer um exemplo que está dando certo, não que o seu não esteja, mas de algo mais institucional mesmo. Eu queria também sugerir Mais alguém? Quer falar alguma coisa depois dela? Não, é que eu acho a Marina tão bem no lugar que ela está, que eu fico pensando
ela podia ser fazer uma formação de multiplicadores do que ela faz no projeto. É isso que eu fiquei querendo, não tirar ela, mas mais marinas, entendeu? Porque ela tem uma expertise, não sei se ela tem sistematizado, mas ela pode sistematizar e formar mais pessoas. Isso eu acho que é um projeto simples, assim, de dinheiro, formar multiplicadores. Né? Aí depois, para esses multiplicadores continuarem, a gente pode, num segundo momento, fazer uma extensão para vários tipos de plataforma, não escolher uma, né? Pensando na possibilidade do seminário, construir rede, gente. Sim, rede. Rede de colaboração, por exemplo. Eu já estou aqui funcionando o Instagram de todo mundo. Para, por exemplo, pensar professor, pesquisador ou pesquisador, para a gente criar essa rede de troca. Quanta coisa passou aqui e a gente pode ter uma rede para criar soluções. Entendeu, Fabinho? E vocês mediando, ajudando, né? Conhece os caminhos dos editais, populariza isso, traz para a cena, porque tem gente aqui de várias regiões do país, né? Fazer isso chegar também no interior do Brasilzão. A gente pensar nisso. Vou complementar aqui uma coisa. Quando a gente fez uma experiência assim no Ministério enquanto eu trabalhava lá, eu acho que não lembro se foi na Copa, não lembro. Não, foi depois da Copa, Depois logo da depois da Copa. Copa. Nós convidamos jovens que tinham participado de uma formação de jovens líderes que a Fabi trabalhava na ONU e eu trabalhava no Ministério da Saúde. Daí a gente fez um curso de jovens líderes para controle social do SUS, desse grupo, que existe até hoje, assim, a galera é super vinculada. A gente chamou essas pessoas para trabalhar no Hornet. O Hornet era parceiro, então eles criaram os embaixadores da saúde no Hornet, então essas pessoas tinham espaço lá dentro. Percebe como é diferente, gente? Eu nem tenho Hornet, eu não gosto do Hornet, eu prefiro o Grindr, mas é a plataforma que se tem. E funcionou. A gente mandou para as pessoas camiseta, para eles tirarem fotos, assim, e foi bem legal, funcionou. Só que o complicado é porque o celular, o Anderson falou, o celular era da própria pessoa, o perfil era da própria pessoa, às vezes a pessoa queria fazer uma pegação e ela não se sentia confortável em falar de HIV. Não era redução de danos, era HIV. Tinha que dar um aparelho, enfim. Mas o bom é que eram pessoas de várias partes do Brasil que se conectavam em diversas partes com o mesmo objetivo. Foi muito legal, funcionou muito bem. Mas são projetos possíveis, assim, até porque essa é uma pauta que internacionalmente está chamando a atenção. Então, o que a gente fez nessa época, João, que era uma força-tarefa voltada ao enfrentamento do HIV entre jovens. Então, agora a gente pode pensar numa força-tarefa de conscientização, de construção dessa pauta do Kansas. O que você quer falar tem a ver com esse assunto ou tem alguma outra? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse assunto? É porque a gente vai para vocês uma outra pergunta. Só falar muito brevemente, porque já faz um tempo que eu já falei com outras pessoas, né, sobre o meu projeto de outras regiões, né, do Brasil, e às vezes as pessoas também ficam, ia ser legal se eu fizesse isso lá na minha cidade. E eu dou super força, mas eu nunca tive notícias de pessoas que realmente levaram para frente a ideia de criar um perfil no aplicativo voltado para isso, assim. Sim, então eu estou super disponível para ajudar a multiplicar esse tipo de iniciativa. Quer falar também, né? Rapidinho que eu pensei também no meu projeto, é simulação realística para diminuir estigma em atendentes no serviço de saúde. Né? Até colocar, exatamente, até juntar, fazer um treinamento para as pessoas darem esse apoio necessário. Pode fazer junto, uma formação. Vamos lá, então, pode falar. Posso? Só apertar aqui? Só liga ele. Alô. Boa tarde. Eu sou membro da Ponta Final. Eu sou membro de Narcóticos Anônimos e eu hoje sou coordenador na Operação do Brasil do Cristal Mestre Anônimos. Então a gente está na outra ponta, né? Já está na ponta de onde a pessoa precisa realmente de uma rede de apoio. Só que a gente é uma política de atração, então eu vim nesse encontro para justamente entender de como esse caminho poderia a gente trocar informações, porque eu acho que
né? O nosso grupo pode contribuir muito para essas pesquisas, né? E vocês também, eu estava querendo fazer uma troca aí com as pessoas que quiserem saber um pouco, né? Porque a gente está muito mais atualizado da metanfetamina do que as pesquisas que vocês têm, né? Então é uma coisa muito importante. Na mão na boca da botija. Então eu acho que a gente é importante também saber o expertise que vocês têm a nível Brasil, né? Porque a gente já está vendo, ela é o Correio, outros estados, então é uma coisa que a gente precisa divulgar que existe esse grupo só de metanfetamina aqui no Brasil, né? Mas a gente não pode divulgar, é atração, né? Então eu acho que era legal a gente estar trocando essas informações que vai ajudar na edição de dados também. Você acha que um grupo daqui, das pessoas que participaram daqui para discussão, funcionaria no WhatsApp? Esse tipo de coisa? A gente poderia começar a trocar informação. Então eu vou criar... Vincular, né, a informação. Eu lembro do Fórum Prep, inclusive a Álvaro estava aqui, né, ele promoveu. O exemplo do Fórum Prep, né, foi uma coisa super interessante, que foi no Facebook. Quando a gente estudou a questão da sequela pós-Covid também, foi no Face que a gente encontrou os grupos, né, foi o primeiro espaço. Esse exemplo da pesquisa da pegação, onde mais a gente conseguiu chegar próximo, talvez, daquele que de fato se identificava com a prática, foi nesses grupos de pegação, de encontros, que eram cíclicos. Então, de repente, isso pode ser uma tecnologia muito potente. Ela não sai. Qual é o seu nome? Aloysio. Aloysio. É muito interessante, quero muito saber sobre como está sendo essa experiência do NA, mas às vezes, se você puder falar um pouco sobre isso, eu vi que você tem uma abertura para redução de danos, mas às vezes esses grupos anônimos, eles são mais focados nas 12 passos, na ciência total, né? E não são muito parceiros, né, da questão da redução de danos. Como é que é para você? Eu consigo entender que para algumas pessoas funciona porque a recuperação é individual, né? Uhum. Eu tenho pessoas no grupo que estão fazendo reduções de dano, às vezes com álcool conseguem. Mas a nossa experiência é que assim, o álcool tira o critério, mesmo não sendo a substância de preferência. Então, se a pessoa beber demais e ela for ao banheiro e um cara estiver cheirando, ela vai cheirar. Se ela for para o aplicativo, voltando no encontro com os amigos bêbados, e abrir o Grindr e tiver lá um foguetinho, pode ser que ela vá, ou então ela marca um encontro com o cara tem a substância lá, ela não vai saber dizer não, porque ela já está no estado alterado, né? O que a gente tem experiência é que assim, quando a pessoa perde o prazer de estar em estado alterado, ela consegue ter o prazer vendo um filme, almoçando com amigos, tendo o prazer, né, de uma forma natural, ela consegue lidar melhor com as emoções. Então, quando você está chateado com o trabalho, você toma um pé na bunda, tudo isso, quando você está conhecendo, né, os passos, que é um programa espiritual, que você conhece todas as suas, como poderia dizer de uma forma mais sintética, mas você tem ali os seus traumas, você vai tendendo a limpar isso, né, conhecendo os passos, junto com a terapia, então a gente consegue ter uma certa cura. Não é uma cura, é uma consciência, né? A gente sabe que a adição ela vai estar sentada ali a vida inteira, na nossa vida, né? Então a gente só tem que saber lidar com isso. Porque a gente tem relatos de que a recaída ela trabalha 45 dias antes da gente. Então antes você já vai saber que você tem um feriado ali, sua cabeça sempre vai estar manipulando para você usar a substância. Né? Mas a gente tem vários tipos de experiência, por isso que eu acabei vindo nesse congresso, porque eu estou sentindo que tem pessoas que funcionam a redução de danos. Né? Porque eu acho que também tem pessoas que são funcionais, mas na metanfetamina, por isso que eu estou curioso, eu nunca vi ninguém ser funcional com metanfetamina. Porque o caminho é isso, é o uso solitário, é a pornografia, a pessoa já não quer lidar com nada, com ninguém, e aí ela entra em surto psicótico, que foi o meu caso, né? Eu fui internado com esquizofrenia, e aí a gente só consegue entender, parar, né, de usar a substância quando a pessoa tem um fundo do poço. Geralmente quando ela perde o emprego, perde tudo. Então a gente está buscando um pouco essa prevenção, que aí tem a ver com vocês, né? Eu acho que é por isso que eu estou... Como o grupo é muito novo aqui no Brasil, e a gente está pensando como conseguir divulgar, né? Porque não pode divulgar, né? Então era legal trocar isso com vocês, porque o preventivo é mais importante. Né? E a redução de danos também
reconhece a abstinência, né? Claro, a abstinência é uma possibilidade. Então, gente, na verdade, eu tô achando... Ai, que saco. É um saco. Na verdade, eu tô achando genial esse momento, que pra mim é a primeira vez que eu tô vendo a gente olhar pra vocês, assim, e falar, tipo, a gente não é contra a abstinência, a gente sabe que para algumas pessoas não vai funcionar assim. Sim. Só não pode ser imposto, né? Eu acho que a questão é, não pode ser imposto. A pessoa chega à conclusão que para ela funciona assim e que ela quer trabalhar assim, né? E aí você falar que vocês reconhecem que redução de danos é um caminho também possível, nossa, para mim isso é muito, muito legal. E está começando a entrar em mulheres também, em heterossexuais também. Então, é muito novo ainda aqui. Né? Mas olha, esse grupo que veio, ele está nos Estados Unidos há 30 anos já. Então, a gente está com uma base aqui agora, vai fazer 2 anos no Brasil. É só online a reunião, por enquanto. Mas a gente está precisando de parceria de pesquisa. Né? Inclusive, uma questão, porque a metanfetamina, dependendo do território, ela tem sentidos muito diferentes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é uma droga barata, né? E aqui é uma droga cara. Então, isso muda, né? O público que consome. Já não está tão barato, tão caro, mas por R$150 uma grana. Começou com 350, né? Mas na minha época foi 750. 1 grama? No México, por exemplo, eu escutei isso lá agora, né? Eu fui um ponto de 3 pessoas, né? Então, eles falam que o acesso por conta do trânsito, né? Essa relação, inclusive, da ligação dos Estados Unidos, muito rápida, preço mais em conta. Achei uma coisa muito potente, que, por exemplo, desse grupo aqui pode vir uma série de consensos. Né? Quando a gente teve, por exemplo, a pandemia da Covid-19, o primeiro estudo ali que deu base foi a reunião de especialistas. Só que o que está por trás da reunião de especialista, que é o que conta mais, é a experiência do sujeito. Ou seja, naquele caso, a experiência dos pacientes. Então, daqui vem um conjunto de ferramentas. No Canadá, eu tive a possibilidade de visitar, e ele queria até que eu fosse ao domicílio, para me apresentar. Ela gera muita fixação, né? Então, essa coisa do autogerenciamento também é muito isolado. Ele fala assim, olha, eu pratico, fico em casa nessa excitação, às vezes faço convites via aplicativo, mas quase sempre não finalizo e fico por muito tempo ali. Então, como é que a gente cria mecanismos de gestão do cuidado, por exemplo, mais dirigida pelo próprio indivíduo? Gente, eu acho que à tarde a gente vai ter esse momento da construção da carta, que eu acho que além da gente construir a carta, que na verdade a carta é uma desculpa, né? É um produto final, mas na verdade é uma desculpa para a gente conversar, até para a gente se conhecer, para a gente trazer nossas propostas, nossas ideias. E eu acho que a gente vai sair daqui com uma rede maravilhosa, incrível, de trabalho, de novos colegas, de novos amigos, né? De parceiros. O que não falou lá que o Kensex junta as pessoas, faz as pessoas criarem uma comunidade? Não é só quem usa, né? Quem estuda, quem trabalha junto também pode ter a sua comunidade, seu rolê. Então, assim, queria agradecer. Vamos comer para ficar fortinho. Deixa eu só dar uma... E só agradecer a Marina e Emerson. Você que está falando que veio pela primeira vez numa mesa, mentira, né? Gente, ele parece estar super à vontade, né? Super relaxado, falando super bem. Assim, parecia que a vida inteira ele tinha feito isso já, né? Já tirando o seu cadáver. Tirando o cabacinho dele, gente, que lindo. Aloysio, olha só, a gente vai conversar lá no Multiverso, a gente vai criar um grupo, pelo menos com você, e daí a gente vai depois verificar a possibilidade de disponibilizar para os participantes daqui do seminário. Esse grupo vai ser exclusivamente, a gente vai criar regras para ele, tá? Não bom dia, mas enfim, grupos de discussão real, de construção, tá bom? Vai estar com tudo que a gente tem na página do site, tá bom? Vai estar lá embaixo, no linkzinho. Já temos um fórum, viu? Lá na página a gente já tem fórum, então se vocês entrarem agora, lá embaixo tem esse fórum. A gente pode já criar um tópico e já discutir sobre isso.
Mas o grupo do WhatsApp é mais dinâmico, tá? Mas não tem essas opções lá. Voltamos às 2h da tarde, por favor, tá bom? A gente tem 13 horas, nossos anjinhos estão olhando pra gente. 2 vezes Lula. Então estamos às 13 horas todo mundo aqui, ok? Beijo, até daqui a pouco. Andressa. Daqui, Fabi, você tem que fazer meu amor, tira uma foto da mesa. enviada, vídeo pílula dessa história dele com a violência. Eu te mando, Emerson, a gente manda pra você. Ah, não, é porque talvez você queira agora, né? Saiu aqui.